O canal do Tchau vai bater um papo, vai ouvir hoje o deputado Elton Cristo. Eu peço a vocês que compartilhem essa conversa, se inscrevam no canal e vamos iniciar esse bate-papo com o deputado Elton Cristo, que já tem mais de 3 anos de mandato na Alerj. E o deputado, primeiro prazer em contar contigo aqui no meu canal. E o segundo, mais de 300 projetos já apresentados, muitos aprovados, e a pauta principal sempre segurança pública, deputado. Um abraço para o senhor. Eduardo, tchau, é um prazer estar aqui, podendo participar desse quadro aqui contigo. E a nossa trajetória já tem 3 anos lá no parlamento, defendendo a população, apresentando projetos, indicações legislativas ao governo do estado. E a gente tem trabalhado muito, e principalmente, como você citou, a parte de segurança pública. Isso aí sempre foi a nossa principal meta, desde o primeiro dia que nós resolvemos vir para participar da vida pública como candidato, sempre foi com esse objetivo de fortalecer a segurança pública, devido até à trajetória de vida, o que eu já passei. Então, acabou pautando o nosso mandato como um dos principais pilares. Agora, Nova Iguaçu, o senhor é de lá, Baixada Fluminense, e já sofreu assaltos, já teve a violência, já bateu na tua porta, é isso mesmo? Positivo. Sou nascido e criado no bairro de Aus, passei por 3 assaltos terríveis lá, junto com a minha família, na nossa residência. Passamos um momento muito difícil. Um dos assaltos, a gente que é comerciante, empresário, reagiu a um assalto no qual um vagabundo veio a óbito, outro foi ferido e posteriormente preso. E assim, infelizmente, virou praticamente uma rotina hoje. Quem mora no Rio está passando por situações como essa, seja voltando do trabalho, indo trabalhar no seu lazer, não tem local e não tem hora. Esses marginais estão o tempo todo cometendo delitos e prejudicando a população que acaba pagando a conta. Agora, de qualquer maneira, a população de Nova Iguaçu está sofrendo com esse índice alto de criminalidade? Muito. Acho que é um problema hoje nacional, mas o Rio de Janeiro, a polícia tem trabalhado muito, mas a sensação que tem é verdadeiro enxugar gelo, né? O secretário Menezes, o Felipe Cury, todos têm se empenhado junto com o governador Cláudio Castro, junto com o parlamento. Eu, dentro desses 300 indicações e projetos, muitos vai de encontro ao fortalecimento das instituições, principalmente as voltadas à segurança pública. Então, assim, Nova Iguaçu não é diferente. E por também, assim, é o papel de todos, dentro do meu entendimento, e responsabilidade de todos, a questão da segurança pública. E hoje a gente tem um prefeito que não tem esse compromisso, tinha até um compromisso de campanha de colocar um monitoramento dentro da cidade de Nova Iguaçu, como está fazendo as cidades vizinhas, Caxias, Belfor Roxo, Queimados. E Nova Iguaçu, a capital da Baixada, com a população chegando a quase 1 milhão de pessoas, tem sofrido muito, desde a periferia ao centro de Nova Iguaçu, com a falta de segurança. Tem uma Secretaria de Segurança que não tem investimento de R$ 1 milhão mensais com o programa ProEx, que não tem efetividade. É algo que a gente cobra muito ao comandante que está comandando lá esse projeto, mas o prefeito, não sei se está na mão do comandante, não posso afirmar qual o motivo, que já vem desde a gestão passada, né? O prefeito Rogério Lisboa, ex-prefeito, que colocou lá o Dudu Reina como sucessor, e quem está pagando a conta é a população, pela omissão do prefeito, ex-prefeito Rogério, do atual prefeito Dudu Reina e do secretário lá, que não tem um compromisso de apoiar as famílias de bem, fazer o que tem que ser feito, colocar um policiamento abordando para poder combater e ter efetividade com a segurança pública em Nova Iguaçu. Então a população hoje mesmo, por exemplo, acabei de vir da delegacia, um comerciante, o seu Walter,
já o terceiro assalto, arrombamento lá na sua loja. Foram, ele e mais 4 pessoas sofreram na madrugada de hoje, de ontem para hoje, com arrombamento que virou rotina em Nova Iguaçu. São mais de 60 comércios arrombados e não tem um policiamento, não tem um monitoramento. Eu fui cobrar isso a 52DP, vou estar externando isso mais uma vez ao comandante-geral para poder colocar um policiamento ali efetivo. Se colocar 2 viaturas ali no período noturno ou ali fiscalizando, rodando, não baseado, acho que entregaria uma segurança melhor ali ao comércio de Nova Iguaçu. Qual o nome dessa região? Da rua? É o centro de Nova Iguaçu ali, Certo. Marechal Floriano, Nilo Peçanha, Otávio Tarquini, toda a região ali, o centro de Nova Iguaçu não tem um mínimo de segurança. Imagina a periferia, como eu sou nascido e criado em Altos, como corredor da Estrada de Madureira, como terceiro distrito, Vila de Cava. Tem a questão de Nova Iguaçu ter, assim, a questão do batalhão, que assim, vai ter um batalhão em Nova Iguaçu, mas eu vou falar assim, na entrada de grandes comunidades tem um batalhão. E não é o que resolve. A gente precisa ter mais policiamento, a gente tem que contratar mais policiais, e que o policial que vai fazer a diferença e continuar dando estrutura, como está sendo feito, para poder fortalecer de fato a segurança pública. A população, cidadão de Nova Iguaçu reclama contigo? Muito, através dos nossos canais de WhatsApp, através do nosso site, até aproveitar, falar aqui, pra permitir, deixar aqui o telefone, Pode deixar, claro. nosso Zap, que a população usa muito como contato, que é o Pode ver. 99 684 4222. E nossos projetos também, que é o www.eltoncristo.br. Vocês vão acompanhar todo o nosso trabalho e também poder continuar fazendo essas denúncias, e nós vamos estar cobrando, fazendo projetos de leis, indicações legislativas, para poder fortalecer e atender a demanda da população. Porque, tchau, nós estamos deputados, mas para defender o interesse da população. Então, assim, a população vê esse enfrentamento, principalmente da segurança pública, do nosso mandato, e acaba fazendo contato. Alguns comerciantes já têm até meu próprio telefone pessoal e faz contato com a nossa equipe, através do WhatsApp, Instagram, Facebook, e a gente vai de encontro ao problema com toda a força, com toda a vontade e determinação, que é o mínimo que a população espera de um parlamentar atuante, principalmente com a bandeira da segurança pública. Me conta aí, qual é o seu projeto no futuro agora? O que você pensa? Reeleição para deputado, prefeitura? Me conta aí. O nosso projeto está 100% focado hoje na reeleição. Eu tive, na nossa trajetória, 12.778 votos na primeira eleição, em 2018. Agora, 2022, quase tripliquei esses votos, cheguei a 30.200 votos. E foi o que nos pautou a ser candidato. Eu falei assim, normalmente o cara começa como vereador, depois deputado, porque eu vim direto a deputado. Devido aos assaltos que eu sofri em minha residência, assim, a gente enxergar o descontrole que estava caminhando no estado do Rio, a questão da segurança pública, e a gente começa a entender e ver que a atribuição da segurança pública, a principal atribuição, é o governo do estado, e eu volto a dizer que é obrigação de todos, do vereador ao governador, ao presidente da República. Então, assim, por isso que a gente fez esse primeiro passo a deputado estadual, e eu vou tentar retornar mais uma vez ao parlamento e, com certeza, agora ter a primeira oportunidade de também ter o nosso mandato efetivo, que a população sabe, Eduardo, que a gente teve 30.200 votos, mas fiquei como suplente de deputado. Estou há 3 anos no parlamento, mas quando chegar agora em março, para abril, o candidato, o deputado que saiu para ser secretário, que nos deu a oportunidade de estar lá defendendo a população, ele retorna ao mandato para sua reeleição, automaticamente eu venho ser afastado da Assembleia Legislativa. Como também aqui é uma questão que
falar para a população, a gente disputou nesse período da eleição de prefeito e vereador em Nova Iguaçu, fui candidato a vereador, ganhei a eleição e por defender principalmente a pauta de segurança, a gente fez a opção de estar aqui na LERJ, mas no momento que eu for afastado da LERJ, a gente volta para vereador em Nova Iguaçu para poder dar continuidade ao nosso trabalho lá no Parlamento Municipal, para estar cobrando, colocando nossos projetos, que lá nós também entregamos muitos projetos. No pouco período que eu fiquei como vereador, foram dezenas de projetos que nós apresentamos rapidamente para poder melhorar a vida do iguaçuana, e tenho certeza que com esse retorno ao Parlamento Municipal, nós vamos ver em que pé está esses projetos para estar cobrando o presidente para colocar em pauta para poder fortalecer a população iguaçuana. Ou seja, você ainda vai ter aí praticamente mais de 3 anos ainda como vereador, né? Acho que até... Sim, mas pretendo... Mas pretende voltar. Tua história não acabou aqui na LERJ não, né? Sim, se a gente tenho certeza a população nos der essa oportunidade de continuar o trabalho que nós temos feito e com um mandato que é diferente. A gente tem, quando você tem um mandato ali, não está na suplência, você tem assim mais força com o governador dentro do parlamento para defender os seus projetos, e eu tenho certeza que a gente vai fazer a diferença. Aí automaticamente essa história do vereador, ela vai se encerrar, porque se a gente ganhar a eleição, aí chega no ano, em fevereiro de 2027, a gente assume o mandato em definitivo de deputado, e o meu suplente de vereador, ele assume como vereador no nosso local lá, que é um cara também do bem, tenho certeza que vai fazer um bom trabalho tendo essa oportunidade. E pelo número de votos que você teve na última, né? 30.200. Mais de 30 mil votos, quer dizer, é um número considerável, né? Sim. Não é meia dúzia de votos, entendeu? E isso você acha que consegue para deputado o mínimo possível para o telespectador, para o assinante do canal do Tchau? Como é que tá essas eleições, assim, o mínimo que cada deputado tem que conseguir para se eleger? Assim, depende da composição da nominata de cada partido, mas eu tenho acompanhado muito essas nominatas. É um momento que os parlamentares têm o prazo até dia 2 de abril para poder fazer a troca de partido. Então, independente de qual seja o partido, eu não consigo ver, vai ser muito difícil o parlamentar estar no parlamento fluminense com menos de 35, 40 mil votos. Então, assim, eu que tive 30.200, eu vim de 12 e vim para 30. Então, assim, se a gente conseguir dobrar, que é um objetivo que é muito difícil, a gente sabe, para ter certeza que nós vamos ter a oportunidade de continuar nosso trabalho. Está trabalhando para isso? Trabalhando para isso. Diariamente nas ruas? Diariamente, fazendo parcerias, fazendo projeto, ouvindo a população. A gente tem parceria em Angra, Petrópolis, região dos Lagos. Assim, a gente tem não somente na Baixada Fluminense, porque eu falo, o parlamentar ele tem que olhar para os 92 municípios. Eu falo, quando eu faço um projeto de lei, não é benefício só a Baixada Fluminense, é o Estado, porque a lei que é feita, ela tem abrangência para todo o Estado, que são os 92 municípios. Então a gente passa a ser um parlamentar assim, que tem o compromisso de fazer a diferença. Então tem que ser para todos. Esse é o nosso objetivo. Como é que você está achando hoje que vai ficar a situação política no Estado? Porque tem agora um governador interino, tem a eleição também para presidente da Casa, da LERJ. Como é que você analisa, por favor, essa situação? Assim, é algo que confunde muito a população. Verdade. Sim, todos têm, assim, tô meio... muita especulação, assim, acontecendo. Assim, não é fácil. Hoje eu tenho o Guilherme Delaroli, que era o vice-presidente da casa, que está na presidência em exercício no momento, com um presidente afastado, e que, assim, tá ali, tá se movimentando. Mas, assim, tem alguns blocos surgindo novos ali, alguns parlamentares formando novos blocos, e eu tenho certeza que até dia 2 tem que se definir, que é o prazo ali de se definir essa eleição. O que eu peço, assim, espero que o parlamento faça uma escolha que
eleja um presidente que, assim, tenha compromisso com a população e compromisso com o parlamento, autonomia, principalmente autonomia do parlamento. Parceria com o governador é importante, que o legislativo e o executivo caminhando na mesma direção, com o mesmo propósito, é importante, mas com autonomia dos poderes. Não dá para você ter ali um parlamento refém do governador ou um governador refém também do parlamento. Acho que é importante. E tem os nomes ali que estão sendo cotados ali, como Douglas Rua, por esse mandato interino. Tem, assim, pode acontecer de tudo. O governador colocou o ali tem um secretário querendo colocar como mandato Nicola como mandato tampão, mas assim eu claramente, sim, eu não concordo. Acho que deveria dar uma oportunidade para quem entrar nesse mandato tampão que venha disputar a eleição de governador. Não colocar alguém ali só por colocar. Então, se está ali no mandato, assumiu ali esse período, colocar alguém que vai disputar a eleição, que vai enfrentar a eleição do prefeito do Rio, do Eduardo Paes. Então, é o principal candidato, assim, que você acha que tem alguém para fazer sombra ao Paes? Tem, o próprio, vou falar aqui, assim, o próprio nome que está sendo cogitado é o Douglas Rua. São Gonçalo. São Gonçalo é um nome forte, um cara íntegro, um cara do bem, não é conhecido, também não tem rejeição. E tem um prefeito de Belfor Roxo, Canela, tem quadro, tem o Washington Reis, que eu tenho um processo dele que vai ser julgado agora dia 11 de fevereiro, que ele pode vir para essa disputa. Ele, pelo menos, o tempo todo, quando tem a oportunidade de estar com o Washington, ele fala que é candidato a governador. Só se ele não puder concorrer, que ele não será candidato. Você esteve recentemente com ele? Sim, inclusive tive o convite lá para poder estar no MDB, é um partido que, assim, tem um cenário nacional, é muito forte, um dos principais partidos do cenário nacional, estadual aqui está com o Washington, e eu tenho certeza que é um partido que vai voltar a crescer muito dentro do estado, e o Washington tem conduzido o partido com bastante sabedoria e com autonomia, e o mais importante, né, com o que trata, cumpre, que é o mais importante, você ter um presidente do partido que cumpra com o que trata. Acho que esse é o diferencial ali do MDB. Agora, em relação à candidatura do Cláudio Castro para o Senado, você acha que tem chance? Muita chance. Governador, hoje, eu acho que não tenho certeza, pelas pesquisas e pelo trabalho que tem feito, principalmente agora na questão da segurança pública, desponta nas pesquisas como o primeiro colocado. Eu tenho certeza que hoje é candidato muito forte ganhar a eleição para o Senado. Tem um prefeito de Belfor Roxo também se colocando como candidato a senador também. Se for Cláudio Castro, Senado, Canela, eu acho que é uma dupla muito forte aí para poder. Dois partidos grandes, né? Tem o Cláudio está pelo PL e o Canela seria a Federação União Brasil e PP. Então, assim, dois partidos gigantes que se uniram, fizeram essa federação. Então, vem muito forte o Canela, tem uma chance muito grande de ganhar essa eleição para senador. Devido até à ausência do Flávio, que é o atual senador que será candidato a presidente da República. Devido a isso, ficou muito aberto ali a segunda vaga e a primeira com a saída do Flávio. Então é muito real a candidatura do nosso governador Cláudio Castro e do prefeito de Belfor Roxo, Canela. E é real também essa subida das pesquisas até do Flávio Bolsonaro, né? Para concorrer com Lula, né? O que você acha? O Flávio tem despontado muito bem nas pesquisas, que é algo muito difícil, né? Você conseguir herdar um legado. Então, assim, hoje o eleitor mostra as pesquisas, pelo crescimento que está acontecendo, o eleitor do Bolsonaro já
aderiu à campanha do Flávio. E acho que a direita ali tem outras possibilidades de candidatura, mas eu tenho certeza que no momento certo vai fazer a melhor escolha. E se for necessário, que saia 2, 3 candidaturas, provocando segundo turno, e no segundo turno se unam para derrubar essa. Não sei nem qual o termo, o adjetivo melhor a usar, esse desgoverno do presidente Lula, que eu acho assim, já não tem mais cabimento, nem mais espaço hoje para essa política que eles pregam, esse discurso que nada acontece, esse desgoverno não tem como. Então, assim, E tem essa situação também do Banco Master, né? Essa é, liquidação, essa intromissão, essa posição do ministro Toffoli, que botou tudo para ele, isso é uma confusão, né? Que olha, assim, cada manhã, hoje eu acordei mais uma notícia. manchete. Mais uma manchete. É o tempo todo uma manchete. É insustentável hoje a permanência do ministro Toffoli à frente do STF. Está muito assim escancarado ali, mas eu não vejo muito assim, assim, infelizmente, se a população não for para as ruas, isso dificilmente vai mudar esse quadro nesse momento. Eu vejo assim muito que acontece, Eduardo, assim, pelo menos essa é a minha opinião, que todo tempo se apresenta um impeachment de um ministro. Por deputado A, por deputado B, por deputado C, mas todos têm um conhecimento, acho que parece ter um jogo combinado, que ele sabe que aquilo ali não vai prosperar, não vai acontecer, porque depende do presidente da casa, seja no Senado ou no Congresso Nacional, colocar em pauta. E é algo que não vai acontecer. Então parece dá a sensação que é um jogo combinado. Eu vou entrar com impeachment aqui, mas se você vai barrar aí mesmo só para falar com o meu eleitorado, mostrar que eu estou fazendo, bacana, mas não vai. Acho que o primeiro que colocar o impeachment do presidente do Congresso, Hugo Mota, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aí eu falei assim, esse cara quer realmente resolver o problema. Por quê? Se quer falar de STF, primeiro tem que resolver o problema dentro do parlamento, tanto no Senado como no Congresso, que o presidente, ele usa da sua prerrogativa para não pautar, nem para discutir, porque não quer dizer que você vai colocar um impeachment lá, vai abrir o processo, aquilo vai até o final e vai chegar a ser impeachmentado no final do processo. Então, assim, abrir para se discutir. Então, assim, um parlamento, se o parlamentar não tiver essa autonomia, não tiver ali essas discussões, está blindado ali, fecharam ali o STF junto com o presidente da casa, do Congresso, as duas casas legislativas, e quem paga a conta é a população. Então, se primeiro o deputado ou senador que colocar e coletar assinatura para tirar o presidente do Congresso, o presidente do Senado, posteriormente a isso pode acontecer o impeachment. Agora, o outro caminho é a população se mobilizar. Por exemplo, essa caminhada agora do Nicolas, que resolveu caminhar de Minas até Brasília, assim, eu acho muito bacana essa iniciativa, um cara que tem lutado muito, enfrentado muito essa ditadura que a gente está vivendo aí praticamente do judiciário. Então, assim, que o parlamentar não pode se expressar, entendeu? Querendo o governo controlar as redes sociais. Então, assim, é importante. Eu acho que para a população ir para as ruas de verdade tem que ir com os seus representantes. Inclusive, eu tenho uns compromissos, eu tenho umas questões muito difíceis que eu preciso resolver rapidamente para poder estar fortalecendo também esse movimento que o Nicolas está fazendo. E eu tenho certeza, se a população for para as ruas, eu também estarei nas ruas também para poder apoiar, para poder fazer esse grito de liberdade que o nosso país hoje está clamando, porque não dá para aceitar hoje. Você imagina só, Eduardo, só para fazer aqui mais um parâmetro, você tem eu sou parlamentar,
estou sendo acusado de algumas coisas. Então, assim, vai montar uma CPI dentro do parlamento, dentro da Alerj. E eu sou o presidente da CPI, eu vou escolher meus pares a dedo para colocar aqui e nós vamos conduzir a CPI. Então, assim, não pode acontecer o que está acontecendo dentro do nosso país. Isso aí assim, um abismo que nós estamos caindo e, assim, é muito difícil, assim, é lamentável o que tem acontecido em nosso Você país. pensou até em participar né, você falou comigo outro dia, pensou até em ir lá na caminhada, né? Pensou? Sim, sim, eu gostaria muito de já estar eh, lá ao lado dos deputados que querem mudar, assim, de fato, o que está acontecendo, que estão indignados com o que estão acontecendo. Gostaria muito de estar participando e a gente está avaliando, tenho certeza, se puder, eu vou conseguir, eu irei também engrossar essas fileiras lá, junto com os parlamentares que estão fazendo essa caminhada. Agora, deputado Elton Cristo, do Rio de Janeiro, hoje eu estava até comentando isso na Rádio Manchete, sobre o número de assaltos, o número de furtos, o número. Quer dizer, a população do Rio, a instabilidade, a sensação de insegurança faz com que até a própria população, cidadão, não vá na delegacia prestar queixa e ao mesmo tempo não faz a queixa online. O que o senhor acha disso? Eu tenho conscientizado muito a população, sempre que eu tenho oportunidade, de fazer a ocorrência, o registro de ocorrência, nem que seja online. É de extrema importância, até como parlamentar, quando nós vamos cobrar uma determinada delegacia ou batalhão por mais policiamento, então, assim, ajuda até no trabalho da polícia a mancha criminal devido aos índices. Então, se a população não faz esse registro, aí tu fica ali chovendo no molhado. Então, assim, eu sei que a sensação, às vezes, que na população, muitos me relatam, mas não vai adiantar, mas é de extrema importância, nós não podemos perder a fé nas instituições, a polícia tem feito muito. Agora, assim, você vê muito, Eduardo, você, assim, deve ter visto muitas manchetes, criminoso é preso, mas já tem 20 passagens. Então, a polícia prendeu aquele cidadão, aquele meliante, mais de 20 vezes, 70, 90 passagens. Então, a polícia prende. Agora, o judiciário solta. Então, assim, tá errado. Quer ver, hoje, vou te falar aqui, o roubo de celular, tu vai zerar o roubo de celular rápido? Não, 10 anos, regime fechado. Vai prender, o cara vai ficar lá guardado 10 anos. Ou seja, mudanças de leis. Mudança de lei e fazer cumprir. Recidente, é dobrado a pena, 20 anos, o cara não vai roubar, não vai fazer. Agora, quando você vai, o cara entra por uma porta e sai primeiro, às vezes, do que o policial que fica lá fazendo os trâmites lá, a burocracia, e o cara sai rendo primeiro do que ele da delegacia. Entendeu? Então, assim, não dá para aceitar e achar que isso é normal. Então, a gente tem que ter leis mais duras, precisamos mudar isso para ontem, e o próprio judiciário fazer valer o que está ali, porque o nosso processo penal e o nosso Código Penal, se colocar ali para valer o que está realmente escrito ali e fazer valer aquilo ali, agora chega em situações que o camarada está com 200 quilos de cocaína e fala que não é tráfico. Então, assim, é uma situação que a gente vive muito difícil. Mas os deputados federais que são os responsáveis. Responsáveis de fazer essa mudança. Por isso que é importante, eu volto a falar aqui, na escolha que nós vamos ter a oportunidade de fazer de deputados estaduais, senadores, deputados federais. E, assim, outra questão, assim, que eu acho muito importante, e a população está atento, ver, assim, o que levou a certos candidatos à política. Porque tu vê, às vezes, o cara ganhando eleição só porque fala mal do Lula, e o outro ganhando eleição porque só fala mal do Bolsonaro. O cara só fica ali só na internet, na bolha, falando. E, de fato, se você vai ver, às vezes é miliciano, pessoas envolvidas com fraude de cartões, a gente tem um exemplo, esse TH que estava na Alerj lá, o cara bandido, eu vou te falar, como
a justiça permite o cara que já tinha sido condenado estar lá no parlamento. 2017. Em 2017. Ele Então, tinha assim, sido condenado. eu lembro aqui de uma fala do secretário, eu falei assim, cara, é um constrangimento estar dividindo um palanque com um cara que eu prendi. Ah, Eu, salvo engano, se eu não estiver falando besteira, o Felipe Cury que prendeu o TH. foi na Lapa, eu acho, uma divisão de É. viaturas, distribuição de viaturas, não foi? Positivo, completo absurdo. E depois o cara tá ali como deputado dividindo um palanque num momento ali de entrega de viaturas, de formações de policiais, e o cara ali no meio da gente. Tá errado, né? Tá errado. Então, assim, a população tá atento a. É preciso saber votar. Isso. Eu gostei muito da fala agora, voltando lá no Nicolas. Falou assim, cara, tem muita gente que tá indo pra lá pra poder, porque é candidato. Tem cara que, manda um abraço pra fulano, libertano lá, que vai ser candidato, Nicolas. Pô, o cara tá lá mesmo num movimento bacana com, assim, uma Acorda Brasil de verdade, puxando ali a ponta. E pessoas indo pra lá pra autopromoção. É isso. Entendeu? Pensando na eleição de 2026. Pensando na eleição, se projetar candidato, em tapa. Então, assim, pelo menos estão lá. Mas a população tem que estar atento a essas candidaturas fake, que não está com o verdadeiro objetivo, que é fazer o que tem que ser feito, fazer a defesa da população, mudar o quadro que se encontra hoje a política do Rio de Janeiro e do nosso país no geral, né? Que praticamente... São 70 deputados na Alerj. Você acredita que vai acontecer uma reformulação grande agora nas próximas eleições ou não? Eu peço a Deus que aconteça, que permaneça quem realmente quer fazer a diferença, queira um estado do Rio melhor, próspero, parlamentares que não cuida só dos seus interesses, entendeu? Então, assim, a população olhar com atenção para poder dar oportunidade para quem está lá fazendo a diferença, mas também quem não está te representando, você não dá a oportunidade daquela pessoa permanecer ali. Eu falo muito nas reuniões, Eduardo, que assim, hoje a gente tem um mecanismo que está aqui, ó, nas suas mãos, acesso a tudo. Então, assim, você pode acompanhar a vida do parlamentar não somente num período eleitoral, pós-eleição. O que esse camarada fez? Qual os projetos que ele fez? O que ele tem feito? Para ver se vale a pena você voltar a dar oportunidade para ele. Agora, a população, muitas das vezes, pode fazer esse teste no seu dia a dia. Fala assim, ó, quem você votou para deputado? Não lembra. Esqueceu. Aí o cara vem com um novo discurso, com a nova retórica ali, e leva o voto do camarada de novo. Porque ele não lembra quem ele deu oportunidade para estar defendendo o interesse deles. Porque todos nós dependemos da política. A má gestão da política vai refletir em nossas vidas, no dia a dia, na nossa economia, em tudo que você... Não tem aquele que não fala, eu não dependo da política. Perfeito. A política está em tudo. Você estava conversando com o seu assessor e a gente estava vendo, né, analisando os teus projetos. Vamos dar uma geral nos seus projetos aí, que eu acho que é importante, porque aí bate com o que você está falando. Concorda, deputado? Sim, por isso porque bate com que o eleitor, o cidadão carioca, fluminense, tem que prestar atenção na trajetória, no currículo do deputado, do parlamentar, para saber, pô, o cara foi lá, vai lá poucas vezes, vai lá, sei lá, semana sim, semana não. Por isso que eu vou deixar de novo aqui o nosso site para a população poder ir lá checar, que é o www.eltoncristo.com.br, para poder ver esses projetos. Por exemplo, como um projeto que acho que é muito importante, é o projeto Quem For Pego fraudando ou colando ou tentando burlar o concurso público, principalmente como teve vários casos, o concurso da Polícia Militar, alguns meliantes foram presos tentando fraudar. Se o cara já quer fraudar
o concurso que ele está fazendo, imagina como é que vai ser esse policial no futuro. Trabalhando. Então, assim, o cara já tem o desvio de conduta, desvio de caráter, multa de R$ 10.000, esse cara está impedido de prestar um novo concurso. Então, assim, é um projeto para coibir essas pessoas que têm uma má índole de estar ingressando ali no meio das pessoas que estão realmente estudando, fazendo um pré-vestibular, perdendo noite de sono, e para poder ver um cara que não estudou, montou, botou um ponto eletrônico no ouvido, burlou o sistema de alguma forma para poder tirar a oportunidade de quem realmente está ali com vontade de ser um policial, um bombeiro, um defensor público, que seja qual a profissão, qual o concurso que ele pretenda fazer, mas que se preparou para aquilo. E não vir uma pessoa tirar a oportunidade. Exemplo, teve agora o governador anunciou, junto com Marcelo Menezes, a questão do aumento da alimentação. É projeto também nosso, da questão da passagem. A passagem do policial está defasada, o auxílio passagem é R$ 100. Entendeu? Então a alimentação era 168, foi para 400 e pouco, o nosso projeto era R$ 500, chegou próximo. Então, assim, tem projeto na educação, os PCD, tem projetos que a gente trabalha muito, Eduardo. Então, assim, são muitos projetos que vai, assim, de encontro a preservar a população, e que a gente possamos ter esses projetos a se ajudando no dia a dia da população. Tem acho que é muito bacana aqui também, citando assim, alguns, a questão do crime doloso. O cara comete um crime doloso ali, ele arcar com as consequências do tratamento do exemplo, o cara embriagado. Ele assumiu a responsabilidade e o risco ali do crime. Aí ele atropelou. Ele assumir o tratamento do SUS, indenizar o Estado. Porque ele, acho que é importante, o cidadão, ele tem que saber que tem regras a serem cumpridas, tem que ter responsabilidade e não cumprimento dessas regras, que vai ter não somente a parte criminal, também tem a parte dentro do bolso, entendeu? Outro projeto bacana que a gente tem aqui, que acho muito bacana, que a gente vê muito, assim, em todo o estado, não somente no Rio, policiais fardados e alguns meliantes, algumas pessoas simplesmente afrontando a polícia, indo para via de fato, querendo agredir o policial em serviço. Então, assim, o cara tomar-lhe além de sofrer as sanções penais, criminais, ele também no bolso tem uma multa. O cara que for agredir um agente de segurança pública, um agente que está num posto de saúde, ele ser penalizado financeiramente. Entendeu? Vai ter que pagar, senão vai ter seu nome sujo e vai ficar ali protestado enquanto ele não resolver aquele problema. Que ele vai pensar antes de cometer aquele delito e afrontar quem está ali trabalhando em prol da população. Então, assim, acho que projetos de monitoramento dentro de sala de aula, tem tantos projetos, eles são bacanas. Mas esses, por exemplo, do SUS, não do concurso público, isso é importante. Está em que pé? Tá, já para... Aí eu volto a dizer, esse, por exemplo, é um projeto importante, a gente coletou assinaturas, agora com retorno, a gente acho que é de extrema importância a gente colocar esse projeto em pauta para passar, para já pegar esse próprio concurso da PM que vai ter. Mas, assim, às vezes a gente tem uma dificuldade de algumas coisas andarem dentro do parlamento. Espero que a gente consiga superar. Isso que eu ia te perguntar. Já teve situação, vou falar aqui, tchau, que não sei se você sabe como funciona o rito dos trâmites lá dos projetos dentro do parlamento. Da LERJ. Então, assim, quando você entra, o deputado Elton Cristo entra com um projeto, se outro deputado entrar com o mesmo raciocínio, com um projeto similar, ele é apensado um no outro,
e vai se manter quem entrou primeiro. Já teve situação de parlamentar colocar o mesmo projeto bem depois e tomar o nosso projeto. Mas eu falei assim, Elton, e o que você fez? Eu não fiz nada. Eu falei assim, ele está com mais força, quem ganha é a população, e eu deixa o cara tocar, deixei tocar, aprovou, e quem ganha é a população. Mas são as Mas situações. ele nem cita teu nome, né? Nem citou nosso nome, mas eu tenho mais assim, a vontade que aconteça, que assim, o melhor resultado é aquele que acontece. Então, se é algo que vai ajudar, acho que é importante. Eu não tenho vaidade da coautoria, tem projeto, fala assim, quem quiser ser coautor, pega aqui a coautoria, que o importante é aprovar, é em se entregar aquele resultado à população. E esse é um projeto bacana, que com a volta agora aos trabalhos no dia 3 de fevereiro, a gente conseguir colocar isso em pauta o mais rápido possível. Você tem um projeto em relação à PAI? Sim, que 1% da Loterge seja destinado à PAI. Tu vê assim essas bet da vida, as casas de aposta, a Loterge, o quanto arrecada, e destinar a PAI, que, tipo assim, só quem vive essa realidade sabe, assim, a dificuldade ali do dia a dia dessas famílias. Então, assim, todo projeto tem que puder incentivar as APAI, estruturar as famílias que dependem daquela estrutura. Tudo que fizer ainda não será o suficiente para poder atender essa demanda, que é uma demanda muito grande. Eu, por exemplo, nas minhas verbas de gabinete, assim, a minha verba de gabinete não, perdão, a nossa verba, agora que tem nossas emendas, que surgiu agora, as emendas legislativas, que não tinha isso no parlamento estadual, mas no parlamento federal. 3 milhões, né? Na realidade, como o meu valor chega próximo a isso. Ainda é compartilhado com Tutuca, porque eu estou na suplência. Mas o que veio para que eu possa estar destinando, eu destinei para a PAI de Teresópolis, Petrópolis, e vou estar destinando também para a PAI também de Nova Iguaçu. Então foi um destino que a gente deu, além desse projeto da Loterge, também a nossa emenda parlamentar, nós fizemos destino também, a destinação para as APAI da região serrana e da região de Nova Iguaçu, para poder ajudar na demanda no dia a dia ali, que não será o suficiente. Assim, o governo não dá o suporte devido e necessário para as APAI. Ou seja, é importante essa frase, essa ideia, ou seja, na verdade foi o que ele fez, né? As APAIs, tanto da região serrana, Sim. como também de Nova Iguaçu, destinou uma verba, porque a verba para as crianças, os jovens, as APAIs, pequena, né? Pequena, tu vê essa dificuldade, são verdadeiros heróis que estão lá, aqui parabenizar todos que estão lutando para o fortalecimento das APAIs, os PCDs, todos, assim, a dificuldade é muito grande. Então, assim, tudo que nós pudermos fazer como parlamentar, como cidadão, para poder fortalecer e ajudar, é bem-vindo, porque tem, de fato, uma necessidade real enorme. Então, a gente precisa fazer essa ajuda para poder melhorar o dia a dia. Tem esse valor de quanto foi para cada uma? Você tem ideia, mais ou menos? Foi na faixa de 200 mil. Pô, isso é maravilhoso para quem... Se eu tivesse uma verba maior, eu confesso, se eu pudesse estar destinando pelo menos R$1 milhão, por exemplo, para cada APAI, seria o ideal, seria um mínimo. Entendeu? Então, assim, espero que outros parlamentares que estiver assistindo aqui o Tchau, você que é parlamentar, deputado federal, dê uma atenção às APAI, mande uma emenda para lá para poder ajudar quem precisa. Ou seja, para deputado federal, o valor é 40 milhões, você sabia? Tem deputado federal aí que teve aí quase 100 milhões de emenda no ano. Poxa. Então, assim... Sabe aonde pode muitas vezes parar isso, né? Sim. Às vezes pode parar no bolso, né? Muitos fazem opção de ONGs, faz algumas formas, aí a gente vê
Assim, tem muita fraude também, Então, tem entendeu? uma investigação comandada aí pelo ministro, né? Sim, sim, Ministro Flávio Dino, né? sim. É, O inquérito, não? o ministro Flávio Dino tem, mas ele tem usado isso aí mais para poder pressionar o Congresso, né? Porque É, você vê que ele não é um cara que deveria, assim, não querendo ser desrespeitoso com o ministro, por exemplo, quando ele foi governador, teve a compra dos respiradores é. no seu estado, o processo que nos respiradores que nunca foram entregues, ele mesmo está conduzindo um processo, ele está julgando É uma coisa que ele um fez. ato que ele mesmo fez como governador. É, Assim, é inconcebível, é, inaceitável, entendeu? Então, assim, então, a gente não vai mais adiante dentro dessa questão é, das emendas, porque quem está à frente disso é. é um cara que busca caminhos diferentes. Então, assim, é lamentável. E em relação à situação do ex-presidente Bolsonaro, deputado, como é que você ah, vê tudo isso, esse processo todo, a prisão lá dele no presídio lá Papudinha, né? Como é que o senhor vê isso tudo? Assim, pelo estado de saúde dele, um mínimo, ele está em prisão domiciliar. Um Tinha que mínimo. estar, né? Tinha que estar, assim, pelo estado de saúde dele, é uma decisão assim absurda do ministro Alexandre de Moraes, que foi aberto um procedimento para poder investigar a questão do Conselho Nacional de Medicina, para poder investigar se ele teve o atendimento necessário, e o ministro botou a toga branca como médico e falou que o médico não tem autonomia de investigar um ato de outro médico. Então, assim, para você ver o absurdo que a gente vive. E o presidente Bolsonaro, o eterno presidente, assim, não deveria estar passando o que passou, essa questão de golpe, nunca vi um golpe sem armas, foi uma baderna generalizada que aconteceu, é a minha opinião, entendeu? Então, assim, você vê as pessoas que foram confessar, foi réu confesso na Lava Jato, aí eu vou começar a citar nomes aí, mas assim, que tem hoje em liberdade, milionários, e outros assim, e tão soltos, e um cara que não roubou ninguém, que fez do nosso país, entregou com um déficit de 54 bi, fez assim, se não tivesse tanta perseguição no seu mandato, teria feito um governo ainda melhor. A pandemia A trabalhou, né? pandemia, com tudo isso, ainda entregou com superávit de 54 bi. Então, assim, tá pagando uma conta como essa. Com a idade que tem, tudo que ele fez em prol do nosso país, tá pagando assim um completo absurdo. A população tá acuada devido esse processo sem pé sem cabeça que foi aberto pelo Toffoli, salvo engano, e que está sendo conduzido pelo Alexandre de Moraes, que não tem fim, um processo que ele mesmo julga, ele mesmo ele faz todos os papéis. Então, assim, que tem na PGR um cara que já foi sócio de ministro Vilmar. do Gilmar. Então, assim, é um completo absurdo que a gente vive hoje. Então, assim, por estar falando isso, daqui a pouco a gente pode estar sendo aí Cancelado. cancelado, processado, mas assim, eu tenho fé que as coisas vão mudar. Agora a gente precisa, mais uma vez, quem tem a força é a população. A população não pode se contentar com isso. Esse inquérito que foi criado lá foi para coagir, botar ali pessoas que estavam ali pacificamente há 20 anos de cadeia, 19 anos de cadeia. Isso é uma forma clara de calar a sociedade, de coagir para a população não se manifestar e assim, não poder nem opinar, porque o cara hoje ele não concorda, mas ele nem fala, porque ele tem medo de tomar uma cadeia aí de 10, 20 anos, que loucura. É hoje o que nós estamos vivendo, infelizmente, no nosso país. Agora, você viu recentemente, eu até coloquei no meu Instagram também, falando, você lembrou do deputado Luiz Paulo, foi assaltado. Quer dizer, Sim. não alivia ninguém, não, a criminalidade. Até o parlamentar estava passando ali depois da Francisco Bicalho, entrou no gasômetro, já pararam o carro dele, fecharam, roubaram tudo. Mas encontraram rápido o carro, né? Assim, a polícia rapidamente conseguiu encontrar. Agora, acho que algo tem facilitado muito esse programa Barricada Zero. Então,
permite que a polícia ingresse dentro das comunidades com mais facilidade, mas para tu ver o completo absurdo que nós estamos vivendo. De qualquer maneira, quem fez essa questão da barricada zero também foi o Márcio Canela, deu uma espantada boa aí, né? Sim, sim. Deu um pigarro aqui na garganta horrível. Mas falar aqui, tchau. Até onde eu sei, isso iniciou com o prefeito, que é atual prefeito hoje, Léo Vieira. Mas quem teve São João de Meriti. São João de Meriti. Mas quem teve um maior empenho e desenvoltura, uma maior abrangência, foi o prefeito Canela. O prefeito Canela está fazendo um trabalho lá excepcional na questão da segurança pública lá fora da curva. Tanto tem feito, ele já conseguiu aí até força para se candidatar a uma vaga no Senado. Porque, queira ou não queira, esse exemplo agora foi o Cláudio Castro, atuação na área de segurança pública, a pauta vai ser essa, dá voto. É que hoje dá voto, não adianta. É o calcanhar de Aquiles hoje do Rio. É os 3 pilares que todo político defende: saúde, educação e segurança pública. Mas hoje a segurança pública está insustentável. Então, assim, a população está clamando por uma reviravolta. Você vê muitos hoje tentativas de assalto que a população acaba lixando o assaltante, que a população já está com nervo, a flor da pele já está ali no seu limite. Então, assim, é uma pauta que o prefeito Canela fez um excelente trabalho, está fazendo um excelente trabalho em Belford Roxo e está projetando aí uma cadeira no Senado. Então, assim, o governador Cláudio Castro teve a sabedoria de ver que algo está dando certo e encampou esse projeto, trouxe para o governo do estado e virou uma plataforma eleitoral. Aí ele aproveitou, mas é um cara que antes disso é um dos que mais fez investimento na área da segurança pública, é o atual governador Cláudio Castro. Qual é a tua opinião, deputado Elton Cristo, sobre o prefeito Eduardo Paes? Prefeito, se você vê o resultado da eleição do Rio de Janeiro, as pessoas que não foram votar é um número gigante. É quase proporcional ao que ele teve de voto. Então, assim, ele não tem ele não é um fenômeno, tanto que ele perdeu por Witzel, que, assim, um candidato caiu de paraquedas aqui e ganhou a eleição. Eu acho que ele vai ter muita dificuldade, na eleição. Eu acho que se organizar uma candidatura de oposição ali, com certeza tem chance de ganhar a eleição. Pode ser o Douglas Rua, pode ser o Washington Reis, o próprio Bacelar, se tivesse não tivesse acontecido o que aconteceu, era um candidato que ia fazer frente ao Eduardo Paes. Ele, se depender, pelo menos aqui, do meu mandato, da população que acredita no nosso trabalho, nós não vamos votar, ajudar o Eduardo Paes a ser governador do Rio. Em questões administrativas, não é ruim de tudo, mas é um cara que a população sabe que não gosta do servidor, é um cara que eu não vejo, não é um cara cumpridor dos projetos, do que ele trata, entrega. Então, assim, eu acho que vai ter muita dificuldade em prosperar. Então, assim, mas que ganhe o que for melhor para o Rio. Mas eu não defini ainda quem será o nosso governador, porque a gente tem que ver quais candidatos terão, né? Acho que a população está aguardando isso também. Tá confuso, né, deputado? Sim, sim. Então, assim, mas não vai ser... E eu acho que o que mais, assim, que eu vejo que impede ainda mais, assim, o meu apoio, por exemplo, ao Eduardo Paes, é pela parceria que ele tem com Lula, né? Então, assim, eu não... Quem tá com Lula tá contra, eu tô contra. Se tá com Lula, eu tô contra. Então, impossível a gente apoiar o Eduardo Paes. É N questões. Então, assim, só se fosse uma questão partidária. Exemplo, se eu tô no partido, ao partido
fechou lá. Aí tu não vai fazer campanha, mas tu vai ser obrigado a estar ali junto ali. Então é muito complexo. Agora também tem que ver também qual o outro lado, né? Qual o Sim. outro candidato que vai ser apresentado Você ainda não para poder. acertou ainda o teu partido agora para Não. nas próximas eleições, não é isso? Não quer ainda. Eu não pretendo concorrer e continuar no PP. Entendeu? Então, assim, acho que meu tempo no PP, a nossa trajetória se encerra nos próximos meses e a gente vai disputar a eleição em outro partido. Provavelmente tem um convite de vários partidos, um deles é o MDB, PRD, eu tive o convite do Solidariedade, do próprio PL, a gente tem uma boa conversa lá também com o Altineu, entendeu? Então, assim, a gente vai tomar essa decisão com muita sabedoria e para poder a gente conseguir fazer a defesa, continuar fazendo a defesa do que nós acreditamos. Então, acho que é importante você estar num partido que vai te dar autonomia de você continuar defendendo os seus valores, as suas ideias, para você continuar fazendo o que você acredita, que é o mais importante. E liberdade, né, deputado? Liberdade, liberdade em Mas- apoiar quem você quiser, fazer o que você acredita. Isso que é importante, você ter autonomia no seu mandato. Perfeito. Deputado, olhando para aquela câmera lá, vamos fazer uma despedida e eu estou pedindo ao eleitor o que o senhor acredita para valer a pena ele, sabe, já em outubro, escolher o deputado Elton Cristo como seu candidato, né, para reeleição. A tua plataforma, tuas ideias, teus projetos já apresentados. Pode falar o que o senhor quiser. Falar aqui para os nossos telespectadores que acompanham aqui o programa do Tchau, agradecer a vocês que a interação que provavelmente vai ter nas plataformas e falar para vocês, quem tiver a oportunidade, tiver um tempinho, vá lá conhecer um pouco do nosso trabalho, nosso site, nosso Instagram, eltoncristo.oficial, conhecer o que nós defendemos, um pouco da nossa trajetória e tenho certeza que nós vamos estar sempre buscando o melhor para a população, defendendo o que é certo, não somente no ano da eleição, não somente no discurso, mas na prática, vocês vão ver no nosso dia a dia que nós fazemos de fato um enfrentamento à criminalidade. Eu sou um dos poucos parlamentares na Baixada que faz um enfrentamento ao crime organizado, independente qual seja milícia, tráfico, se é criminalidade, nós estamos combatendo junto com as forças de segurança para poder defender a população. E obrigado, Eduardo Tchau, pelo Eu que agradeço, abrir o espaço aqui para podermos defender nossas ideias. Obrigado e espero voltar em outras oportunidades aqui no programa. Eu acho sempre importante a gente ver assim, a dedicação do deputado no plenário. Eu acho que o ponto principal é a forma de tratamento, sabe? Eu acho que a forma de tratamento, você percebe que o deputado está do lado do povo, quando ele já trata todo mundo bem, seja do recepcionista, ao segurança, ao próprio jornalista, quem não tem medo de jornalista, que conversa, que fala com qualquer um, assim, de uma maneira respeitosa. Acho que isso é fundamental para a pessoa já começar a acreditar. Não, eu já começo a acreditar nesse deputado. Porque não adianta, entendeu? Muita falácia, entendeu? Muita, ou seja, brincadeira demais, só que na hora da seriedade, que é o projeto, que é coisa séria, acaba não acontecendo. Por isso que eu acredito no senhor, por isso o convite para vir aqui no meu programa, e não vão faltar outros dias, outros convites. Obrigado aí por essa receptividade. Estou sempre à disposição para poder responder qualquer pergunta, qualquer momento. A gente tem uma boa relação com a imprensa, em qualquer imprensa, que é um trabalho que é importante. Sem vocês, a democracia ela fica mais fragilizada. Então, parabéns pelo trabalho que você tem feito à frente dos seus canais de comunicação, que tem ajudado muito o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Sem dúvida, quer dizer, você vê que a imprensa, o Instagram, @EduardoTchau, coloca ali do canal, mas principalmente o
O canal coloca muita notícia do dia a dia também. Mas o Instagram é o dia a dia da violência da cidade, né? Das situações que acontecem na cidade. E não esquecendo, deputado, que essa crise no INSS só foi descoberta em função do Metrópolis, Sim. que ficou batendo nessa tecla. Olha só o que aconteceu. O Careca está até hoje preso. Não sei se vai continuar, né? Porque Brasil é Brasil. É. Mas a imprensa livre é Continua preso fundamental, pelo né? Bolsonaro. O restante tá E- a imprensa é fundamental. A jornalista da Globo aí também, acho que é Malu Gaspar. Malu Gaspar. Malu Gaspar, e ela que trouxe à tona essas questões do banco Master, Lógico, entendeu? Então, assim, Metrópolis foi NSS ela e a Malu Gaspar, o Banco Master. Então, assim, é muito importante assim, o trabalho jornalístico, ajuda muito a tirar essas coisas obscuras que acontecem, que traz à tona e a polícia faz o seu trabalho. E a gente espera que o judiciário também possa fazer o seu trabalho e a política possa fazer. Por isso que é importante a autonomia dos poderes. Então, assim, hoje a gente vê algumas atitudes erradas e não vê quem vai fiscalizar aquela atitude, porque está refém daquele grupo A, do grupo B. Exato. Então, se não tem a imprensa, imagina, ficaria pior ainda. Então, parabéns aí a todos os profissionais da imprensa pelo trabalho que vocês fazem, que ajuda muito a nossa democracia. Obrigado. Vamos acompanhar essa conversa neste dia, nesta quinta-feira, 8 horas da noite. O programa vai ao ar, vai sair um corte agora. Vocês, por favor, compartilhem a conversa, se inscrevam no canal do Tchau, deem um like e acompanhem sempre o meu trabalho na rede social. Tchau.